Ô, Rafa, mas aí então você foi parar na Irlanda depois? Quando eu acabei a faculdade, eu sempre quis morar fora, viver, e eu tinha uma dificuldade grande. Eu sempre achei legal as de línguas, né? Aprender um idioma e tal. Só que não deu certo comigo, né? Eu fiz 8 anos na escola pública, eu não sabia o verbo to be. Então, eu fui fazer uma aula, fiz 2 meses de uma aula e não aprendi nada. Eu falei, velho, só tem um jeito. Se eu for lá pra cima da coisa. Aí eu vendi, na época eu tinha um Corsa, eu tinha um videogame e tinha um violão. Vendi os 3 e fui, sem falar nada. É todo o meu patrimônio. Literalmente patrimônio todo. Estudantil é esse, Exato. irmão. E o carro ainda não tinha terminado de pagar. Então eu levei umas parcelas ainda. Que eu usei o que eu vendi pra pagar. Então, assim, e fui, cara. Que é uma coisa que eu acho foda. Eu acho que todo mundo deveria viver, nem que fosse um mês. Né? Nada contra as escolas de inglês, eu acho que são importantes. Inclusive, não aconselho ninguém a fazer que nem eu fiz, de ir sem falar nada, que é horrível. E você foi sozinho? Eu tenho umas histórias dessa aí sobre não falar nada que é bruta. E fui sozinho. E aí lá tive que aprender, né, cara? E foi. Eu me lembro só uma das histórias, né? Que eu cheguei lá e aí eu tava numa casa, a mulher falou um monte de coisa comigo e eu só yes. Eu falei, cara, eu não tô entendendo nada que essa mulher tá falando, né? E eu peguei uma casa que pelo menos ela ia fazer janta à noite, primeiro mês, pelo menos eu Você tava... ia pagar e ia eu tinha janta, então eu falei, cara, ela vai pôr um prato na comida, eu vou comer lá, e eu não preciso saber falar. Né? E ela não sei o que, a mulher é simpática pra caramba, né? E eu, Chegou lá, era carne de cachorro, né? Que ela, não, cara. Do you eat Não, dog? Ela fez um macarrão. Irlanda, carne de duende. Né? Então, ela fez um macarrãozinho, tava uma delícia o macarrão. E eu comecei a comer e tal. E ela chegou pra mim, não sei o que lá, eu, yes. Ela, much pra caramba. Tá? Daqui a pouco ela veio, cara, com uma colher, uma lotada de cebola. Mas lotada. Eu odeio cebola, cara. Eu não consigo comer. E ela chegou assim, que eu falei, não. Aí eu entendi que ela falou, pô, acabei de perguntar. Você falou yes e falou much. Você foi né? satisfeita? E aí eu falei, putz, comi o negócio, quase... Comeu? Não meteu um sorry. Eu tampava o nariz e mandava, porque eu falei, cara, e agora? Primeiro dia eu vou queimar o filme com a mulher aqui já. Nossa, cara. E aí só a segunda história que foi horrível, assim, que é real. Eu acabei de comer ali, eles jantam muito cedo lá, era umas 5 e pouco da tarde, 6 horas, já estão jantando e tal. E eu falei, cara, eu quero conhecer a cidade, velho, eu preciso ir. Eu tinha umas moedas lá comigo, um dinheiro, né, euro. Ficou em Dublin? Em Dublin. E aí eu peguei e fui para um ponto de ônibus. Falei, cara, vou lá e vou pegar um ônibus. Falei, pra eu ir pro centro é muito simples, não preciso saber tanto inglês. Century, né? City Center. Eu dei uma olhada e falei, City Center. Vai aparecer escrito City Center, eu entro no ônibus. Ô, né? Rafa, que ano que era, cara? Isso aí 2006. Só pra citar. 2006. Não, 2005. Não existia aplicativo ainda de não, busão, imagina. né? Não existia Uber, Google essas paradas aí não traduzir, tinha só pra nada. situar a galera. E... Opa, tô tentando aqui, tá bom. Vocês estão me ouvindo bem aí, né? Aí, tá tranquilo? Então, beleza. Não, aí, tá eu peguei e tal, cheguei lá no ponto de ônibus. Primeiro ônibus que vem com número, 83, 80, eu falei, ferrou. Porque eu achei que tá escrito City Center. Eu falei, cara, e agora? Eu falei, e aí lá, o motorista é o cobrador, né? Ele fica na frente, tem um lugarzinho assim e tal, não tem 2 pessoas. Aí eu falei, cara, não dá pra saber pelo número, né? Aí eu peguei, aí o cara abria a porta e eu perguntava, City Center? Você põe uma entonação, né? Você não sabia falar do you, então City Center. E o cara, ele falava qualquer coisa que não era yes, pode ir, não, thanks. Tal. E uma hora, nisso eu ficava sempre, a galera entrava, teve uma hora que eu perguntei City Center, ele falou, opa. Aí eu entrei com o dinheiro, né? Fui pra dar o dinheiro pro cara. Aí o cara falou, no, just coins. Eu falei, hã? Aí eu não entendi o que ele falou, né? E não sei se vocês entenderam, vocês falam um pouco melhor que eu. O quê? Aí eu não entendi. Aí ele fez assim pra mim. A minha vontade é falar, vai você, irmão. Tô fazendo uma pergunta, você já vai. E nisso uma senhorinha atrás de mim falou, coin, porque eu tava segurando a fila, né? Aí eu peguei e falei, tá. Aí eu coloquei um monte de moeda, tinha um funil assim, e aí ele falou, não, just one. Eu falei, então, my troco. Cashback. Exato. E não dava troco, saía um papelzinho que eu podia depois trocar. Cara, eu sei que dá pra entender o tamanho assim, em meia hora essas duas. Então imagina em 6 meses que eu fiquei lá, depois eu fiquei mais 3, 4 meses viajando, então
Mas foi muito bom, cara. Muito A bom. bagagem acho que deve ser muito da hora da Europa como um todo, né? É legal pra cacete, assim. Não pode falar palavrão? Pode, lógico. ninguém tá assistindo. Não, então beleza. Você falou que eu ia acabar com a minha reputação, está certo. Mas é muito, muito legal porque é uma big experiência, né, cara? De você viver, aprender a língua no final. Você não tem uma escolha, cara. Acho que é uma das primeiras coisas, né, que a gente precisa é se comunicar e aí você não conseguir. Então, é horrível e valioso. Né, na mesma intensidade. Daí lá eu acabei trabalhando, fui trabalhar como garçom lá durante muito tempo e foi uma experiência maravilhosa e ganhei bastante dinheiro como garçom, aprendi umas técnicas lá legais. Que da hora. E então foi maravilhoso. Quanto tempo até aprender a falar, até se virar legal, assim? Como que foi? Cara, eu acho que com uns 2 meses eu já conseguia interagir. Ah, legal. Então eu já era aquele lance, parecia um índio. Já era um toque. Nave, eu, casa, água, sede. E aí a pessoa me dava um copo d'água. Então acho que com 2 meses eu já estava nesse nível. E acho que com uns 4, 5 meses eu já consegui elaborar. Ter um diálogo, Exato, trocar uma ideia. exato. Assim. Então acho que. E aí, só que depende muito, né, cara? Eu tinha uma regra comigo que era assim: eu não vou falar com brasileiros. Pelo menos os primeiros 5 meses. Inclusive, eu tinha uma amiga que era brasileira, eu falava, Ana, vamos falar só em inglês. Tal, e coitada dela, porque eu não falava, era só ela que falava. Então, e aí ela falava, Rafa, eu não aguento mais. Eu falei, não, cara, é how can I say? Então, agora, se você for pra lá e morar com brasileiro, trabalhar com brasileiro, não mudou nada, né? É mais fácil você aprender aqui do que lá. Então, se você estiver disposto a sacrificar aí o conforto, aí você aprende rápido, né? Mas senão você sofre. Então é um negócio muito legal. E depois, quando eu comecei no final a trabalhar com intercâmbio. E aí eu comecei a ajudar mais pessoas a irem para lá. E aí eu tive, inclusive, uma agência de intercâmbio aqui em Botucatu, uma época, mandando pessoas para lá. Né? Um negócio que eu acho... e a conta que eu fazia para vender intercâmbio era muito simples. Falei, cara, você vai pagar... Não fiquem bravos comigo as escolas de inglês aí, né? Porque eu acho importante você fazer uma base. Sim. Mas você paga, sei lá, R$200 por mês para fazer 2 horas por semana. Então, se você for ver, num mês dá 8 horas, num ano dá 96 horas mais ou menos. Ou seja, o que você leva 1 ano para aprender aqui, você pode viver em 1 semana lá. Então, 1 mês lá é proporcional a 4 anos de estudo aqui. Se você entrar de cabeça. E mesmo financeiramente, dá na mesma. A diferença é que você tem que desembolsar à vista, né? Ou às vezes hoje tem financiamento e tal. Hoje então, tá parcelando legal. Então, é uma experiência que eu acho que todo mundo... É aquilo, vai 1 mês. Organiza umas férias, não sei que idioma que te interessa, mas vale a pena fazer, entendeu? Eu pretendo fazer mais ainda um dia, se Deus quiser. E tinha uma cabinezinha de telefone ali na frente, você lembra da agência aqui? Era uma agência, chama Experimento, né? O pessoal é uma das primeiras agências de intercâmbio do Brasil. Eu trouxe uma franquia para cá. Legal. Durante 2 anos ali, mas daí, graças a Deus, até pelo sucesso da Solutudo, eu acabei abrindo mão da agência e parei de mexer com intercâmbio, né? Hoje até ajudo, quando alguém me procura, pede umas dicas, eu direciono, mas não trabalho mais com isso.